Olá pessoal, tudo bem? Então nós vamos falar um pouquinho a respeito de prevenção e controle de infecção em serviços de saúde, né? Essa é uma aula introdutória que vai passar o basicão, né, do que é o ASCIH, né, e o CCIH, tá bom? Então assim, vamos ficar atentos, se liguem e ajude a gente, inscreva-se no nosso canal, tá beleza? Então, o controle de infecção, né, ele vai ponderar a respeito de tudo que é infecção, que é qualquer infecção adquirida após a internação, que pode se manifestar durante a internação após a alta deste cidadão, né, que está relacionado à sua hospitalização, né? O que fundamenta isso é a portaria 2616, né, e ela fala muito nitidamente o que é essas infecções, né? Então, tudo aconteceu primeiramente com o surgimento dos hospitais, né? Com esse surgimento teve uma elevada prevalência de doenças epidêmicas também e elevada incidência de infecções adquiridas na comunidade, né? Isso tudo foi relacionado às precárias condições de higiene da época, né? Então, com isso, as pessoas começaram a ter a noção de práticas de controle de infecção, né? Primeiro, nós tivemos lá no período medieval, né? Então, as coisas eram tudo bagunçadas, alojamento de doentes, peregrinos, pobres, inválidos, era tudo segregado em um mesmo local, né? E com isso teve um aumento da disseminação das doenças contagiosas, né? Então, naquela época, quando ficava tudo misturado, era mais fácil, né, de adquirir uma doença contagiosa ou infecciosa, né, no serviço de saúde. Somente na primeira metade do século XIX, a infecção hospitalar pôde ser mencionada pelos profissionais de saúde, ou seja, tiveram noção do que era a infecção hospitalar, né, que poderia passar de pessoa para pessoa, de paciente para paciente, profissional para paciente, né? Então eles começaram a ter a noção desse problema de saúde pública, tá? E quando você fala em relação à infecção hospitalar, né, a gente tem os marcos históricos, né? Então Simpson, né, ele observou em 1930 o aumento da taxa de morte após amputação, que ocorria em pacientes internados no hospital em que ele trabalhava. Então começou a ter um olhar diferenciado e sistêmico para as infecções, né? E ele começou a verificar isso, começou a registrar esses dados, né? Samuel Valls foi tido como um louco, né? Mas um louco que resolveu o problema de infecção da época, né? Naquele local onde ele trabalhava, né? O que ele falou? Ele pegou, tinha um local onde trabalhavam as parteiras, né? Que era a ala das parteiras, e é o local onde os estudantes de medicina estudavam. Então essas pessoas saíam da necropsia e iam para o centro obstétrico, né? E com isso eles acabavam passando a infecção dos dos cadáveres, né, para as mulheres que estavam tendo parto. E na ala das parteiras tinham o hábito de higienização das mãos, né, e coisa que isso não fazia na ala dos estudantes. E ele começou a ver que a ala das parteiras morriam menos gente do que na ala dos cirurgiões. E ele foi observar o que tinha de errado, né, naquele contexto. Ele verificou que era apenas a situação da higienização das mãos. Então ele conseguiu implantar a higienização das mãos na ala dos cirurgiões e com isso ele conseguiu diminuir drasticamente a infecção hospitalar naquele local, né? Ele diminuiu quase a zero a infecção hospitalar. Pasteur também em 1850, né, ele teve o boom, né, da relação da microbiologia, porque ele descobriu através da fermentação, né? Então ele começou a ter a questão da esterilização, né? Então ele viu que através da fermentação
ele diminuía a quantidade de micro-organismos. Isso já teve um elevado, né, nome naquela época, né, e no contexto histórico. Joseph Lister, então, ele tinha um conhecimento da teoria dos germes de Pasteur, né, e utilizou da vaporização de ácido carbônico, e com isso as mortes lá no local caíram de 45% para 15%. E com isso ele implantou a técnica de asepsia, né? Então todo mundo tinha que realizar a técnica de asepsia, e com isso diminuindo mais ainda, né? Nightingale, né? A Florence Nightingale, precursora da enfermagem, também tinha um hábito, né, de implantar medidas de higienização e limpeza no hospital, onde lá na Guerra de Crimeia ela assistia aqueles doentes, né? E com isso também ela diminuiu a mortalidade drasticamente nesses ambientes, né? Foi algo assim extremamente glorioso naquela época, porque a maioria dos soldados morriam, né? Em 1928, Fleming, né, teve, né, a descoberta da penicilina, né? E com isso, na Segunda Guerra Mundial, teve a produção de larga escala da penicilina para tratar os doentes, né? Então começa aí a era dos antibióticos, né? O tratamento dos doentes através da antibiótico-terapia, e teve uma melhora muito significante, né, dos doentes naquela época, né? Houston, né, também ele acabou por confeccionar luvas de borracha, implantou a aquisição de luvas de borracha e a utilização delas, que fazia com que as pessoas não manipulassem mais os doentes sem nada nas mãos, né? Então criou-se aí então uma barreira para esses micro-organismos, tá? Então dentro, né, do contexto histórico nós temos Simpson, né, que ele descobriu que as cirurgias domiciliares tinham menor mortalidade que as hospitalares. Samuel Valls, né, com a lavagem das mãos, né, ele diminuiu drasticamente. Pasteur com a questão da antisepsia cirúrgica, e a Nightingale, né, que trabalhou tanto a humanização, a higienização hospitalar, e foi a precursora da enfermagem, né? E com isso ela diminuiu drasticamente a mortalidade naquela época, né? Então, em 1965, nos Estados Unidos, houve indenização por conta de pacientes relacionados à infecção hospitalar. E com isso eles criaram um comitê, né, que acabou por realizar estudos, né, nessa área, nesse contexto geral, e aumentando a vigilância dos hospitais, né? E esses dados, né, foram gerados através de problemas de saúde pública no contexto geral, que acabou culminando na implantação do CDC, né, do Center Disease Control, ou seja, Centro de Controle de Doenças, né? E com isso teve uma sistemática vigilância dos hospitais relacionados às infecções hospitalares, né, que foi mudando o contexto das infecções. Bom, então em 1960, o CDC propôs, né, a pesquisa multicêntrica, avaliar a importância das infecções hospitalares e propor aos Estados Unidos a análise dos dados obtidos nos hospitais que faziam parte desse estudo. Então ele começou a verificar a necessidade dessa modificação de paradigma, né? E hoje o CDC tem um nome que tem, né? Então, assim, foi muito importante naquela época. Em 1976, a OMS criou grupos de trabalho, né, que fazia oficinas relacionadas a infecções hospitalares, entre 4 fatores: entre o paciente, o micro-organismo, o meio ambiente e a administração. E o manejo desses 4 fatores na atuação multiprofissional para diminuir a infecção hospitalar, né? Então, assim, a Organização Mundial de Saúde abraçou essa causa, né? E em 1974 também começou a ter a implantação do CENIC, né? Study of Efficiency of Nosocomial Infection Control, para avaliar a efetividade dos programas de controle de infecção hospitalar, né? Com isso teve a redução,
né, da infecção hospitalar, um aumento das infecções naquela época que não realizaram qualquer prática de controle também teve, né, os dados desses estudos, né. Nos anos de 90, então foi a regulamentação das coisas. E o CDC criou os bundles, né? Prevenção das ITUs, associada a catéter, infecção intravascular, infecção de ciclo cirúrgico, pneumonia hospitalar, isolamento de precauções, controle de vancomicina resistente, cuidado com profissionais de saúde e a PIC, né, com a implantação da lavagem das mãos e desinfecção do sítio cirúrgico, principalmente. No Brasil, começa a falar também na década de 70, e isso, década de 80, foi marcado pela constatação da gravidade do problema. Em 1983, nós tivemos a publicação da Portaria 196, né, que eles recomendavam a criação dos controles de infecção, do Centro de Controle de Infecção Hospitalar dentro dos hospitais, né? Então, assim, aí começa a ter a implantação, né? A portaria 930 do Ministério da Saúde fala que o serviço de controle de infecção hospitalar é compreendido pelo menos por um médico e um enfermeiro para cada 200 leitos, né? E critérios para diagnóstico de infecção e normas para limpeza, desinfecção, esterilização e antisepsia. Tudo fala nessa portaria já, né? E essa portaria culminou com algumas coisas anteriores, né, que acabavam por falar a respeito da implantação dessas CCHs. A Lei 9431 de 97 acabou por estabelecer a obrigatoriedade dos hospitais de se manter o plano de controle de infecção hospitalar, que hoje nós falamos de PCIRAS, né, e preconiza a constituição da CCIH, né, que hoje nós falamos de CCIRAS também, tá, para execução daquele programa que o hospital estabelece, né? Então, em 98, começa a estabelecer diretrizes e normas para a prevenção de controle de infecção hospitalar através da 2616, que define ações mínimas e necessárias para com vistas, né, a redução máxima possível de incidência das infecções hospitalares, né? E hoje nós seguimos ainda essa portaria em muitas coisas, tá? Em 1980, nós tivemos o bug do HIV e a hospitalização dos infectados, né? Em 90, a CDC coloca as precauções como precauções universais, né, que estabelecia equipamento de proteção individual. Entre eles, nós temos a máscara, luvas, aventais e óculos protetores, para proteção do profissional e proteção do indivíduo que está ali sendo tratado, né? Então, nessa época já começa a sair essas precauções, tá? Então, a nossa realidade hoje, nós temos uma carência de recursos humanos e materiais, né, gigante, a ausência das CCHs atuantes em grande parte dos hospitais, profissionais que exercem multifunção, né? E com isso, infelizmente, nós temos um aumento das taxas de infecções hospitalares, né? Ocorrência de surtos não detectados em berçário, da terapia intensiva, né? Então nós precisamos de mudar essa realidade, senão nós vamos continuar verificando o problema no defunto, né? O cara, quando morrer, a gente tá lá tentando buscar alguma solução, e a gente não pode esperar isso, né? Isso não pode acontecer. A pessoa não pode morrer para depois a gente começar a verificar as coisas. Nós teremos que prevenir. A importância é fazer a prevenção, certo? Então, beleza, galera, essa foi uma aula de controle de infecção. Se inscreva, tá? Se inscreva.